Olá, tudo bem? Eu começo este vídeo precisamente com a questão que está no seu título. É possível você se dizer cristão e ainda assim não professar nenhuma religião? Bem, no meu entender, sim. Tanto que é exatamente assim que eu vejo a religião. Eu não me revejo em nenhuma das religiões cristãs. No entanto, eu não deixo de ser cristão por causa disso. Portanto, se houvesse uma religião cristã, ela teria que ser da forma que eu entendo, que eu vejo o cristianismo. Por exemplo, para mim não faz nenhum sentido a religião cristã manter o Antigo Testamento. E por uma razão muito simples. Eu não vejo forma de conciliar o Deus que aparece no Antigo Testamento com o Deus do Novo Testamento. O Deus que Jesus Cristo traz não tem nada a ver com o Deus do Antigo Testamento. Mas aí você pode questionar, bom, mas então se você retirar o Antigo Testamento, você está a tirar um texto sagrado que foi escrito por Deus. Bem, se você acredita que a Bíblia foi escrita por Deus, então sim, será um problema. Mas aí para mim é um problema completo, porque se a Bíblia foi escrita por Deus e, e quanto a mim, o Deus do Antigo Testamento não tem forma de não vejo forma de conciliar com o Deus do Antigo Testamento, temos aí um problema. Porque eu pergunto a qualquer pessoa como é. Basta ter algum conhecimento do Antigo Testamento para nós vermos um Deus vingativo, um Deus capaz de destruir a sua própria obra com um dilúvio, o que também é estranho, porque se Deus é omnipotente e omnisciente, ele já deveria saber que aquela civilização que tinha criado iria dar problemas. Portanto, aí temos o problema da omnisciência de Deus, porque ele cometeu um erro, ele criou uma civilização, aquilo não correu bem, ele resolveu recomeçar tudo de novo, e para recomeçar tudo de novo, ele simplesmente mandou o dilúvio para destruir tudo. Temos aí um problema então com a omnisciência de Deus. Ou seja, se nós formos esmiuçar a Bíblia em pormenor, vamos encontrar tantas contradições que chegam a um tal ponto que ela se torna inconciliável. E eu, sinceramente, não acredito nessa história de que a Bíblia foi escrita por Deus. A Bíblia foi escrita por homens, inspirados de alguma forma. Isso aí não entro nessas questões. Agora, dizer que foi escrita por Deus, com todo respeito a quem acredita nisso, eu não acredito. Agora, sou um fã incondicional dos ensinamentos de Jesus Cristo. E aí, no entanto, em relação a Jesus Cristo, também temos aí um outro problema. Porque eu não vejo Jesus Cristo como o Filho de Deus da forma que a Igreja nos traz. Para mim, se Jesus Cristo fosse o único Filho de Deus, nós teríamos mais uma vez um problema. Porque se Deus criou tudo, ele, da mesma forma que ele criou Jesus Cristo, criou todos os homens, criou todas as criaturas, portanto, todas as criaturas, tudo aquilo que existe, são seus filhos. Agora, se você imagina o Filho de Deus como filho único, com uma visão da família conforme nós vemos agora, então mais uma vez temos um problema. Porque nesse caso, da mesma forma que Jesus é filho de Deus, quem é a mãe? Portanto, teria que haver um Deus e uma deusa que geraria o Jesus Cristo, se tivermos nesse conceito de família. Se não é assim, se Deus é filho de. Se Jesus Cristo é filho de Deus porque foi criado por ele, então, da mesma forma que ele criou Jesus Cristo, ele criou todos os outros seres vivos,
automaticamente Jesus Cristo não é mais Filho de Deus do que sou eu, do que é você, por aí fora. Portanto, é esta a visão que eu tenho do cristianismo. Eu não vejo o cristianismo da mesma forma que as igrejas o traz. Por isso, eu não sigo nenhuma das igrejas. Outra coisa, eu tenho um raciocínio extremamente lógico. Se você acompanha o meu canal, já deve ter reparado nisso. E esse raciocínio lógico me leva à seguinte situação. O que é que diz a Igreja? Que Deus é omnipresente. Se ele é omnipresente, o que é que ele quer dizer? Que ele está em todo lado. Se ele está em todo lado, para que é que eu preciso de ir à igreja ou ir a um templo religioso para, digamos, falar com Deus? Ele está em todo lado. Ele está na minha casa, ele está no meu quarto, ele está em todo lado. Em qualquer lugar eu posso falar com ele. Outra coisa, se ele está em todo lado e eu posso falar com ele em todo lado, para que é que eu preciso do intermediário? Para que é que eu preciso de um padre? Para que é que eu preciso de um pastor? Para que é que eu preciso de um bispo para poder falar com Deus? Eu falo com ele diretamente, não preciso do intermediário. Ele, portanto, é omnipresente, é omnipotente, ou seja, ele pode tudo, e é omnisciente. Se ele é omnisciente, em certa medida, eu nem sequer me preciso confessar a ele nada, a não ser que o confesso seja mais no sentido de eu convencer a mim mesmo que estou de facto arrependido dos pecados que cometi. Porque, ou seja, um exercício de humildade, eventualmente, porque se Deus é omnisciente, ele sabe exatamente o que eu estou a pensar. Ele sabe que se eu cometi algum pecado, se eu estou arrependido, se eu não estou, se eu tenho consciência ou não tenho do pecado, de forma que até a ideia de ter que me confessar a Deus perde aqui um enorme valor. Portanto, vocês já estão a entender aqui que porque é que, sendo cristão, seguir os ensinamentos de Jesus Cristo, eu sigo mais no sentido, digamos assim, filosófico, no sentido da ordem que ele traz, dos princípios éticos e morais que ele traz, que realmente foi uma pessoa que surgiu muito à frente do tempo dele. Se ainda hoje Jesus Cristo viesse à Terra, ainda assim seria uma pessoa muito à frente do nosso tempo, porque eu não vejo aliás, não vejo ninguém, não reconheço ninguém, nem mesmo aquelas pessoas que ficaram conhecidas pelo seu pacifismo, como Mahatma Gandhi, que fosse capaz de, por exemplo, ter frases como amar o seu inimigo, se ele bateu na sua face, oferece-lhe a outra face. É de um nível de bondade, de um nível de aceitação do outro, de desprendimento impensável. E, sobretudo, há uma frase de Jesus Cristo que, para mim, mostra bem a figura que ele é e a figura única que ele foi, é quando ele, pregado na cruz, com certeza tendo um sofrimento atroz, prestes a morrer, uma das suas últimas frases foi: perdoai-os, Senhor, ou Pai, eles não sabem o que fazem. Ou seja, naquele momento, a sua primeira frase, a sua última palavra, foi no sentido de que Deus perdoasse aquelas pessoas porque, segundo ele, eles não tinham sequer consciência do crime que estavam a cometer, do erro que estavam a cometer. Isto, não há outra forma que não seja a pessoa admirar fortemente essa pessoa.
eu não tenho a pretensão, não consigo me imaginar seguir minimamente esses ensinamentos, mas por incapacidade minha. Eu reconheço que é preciso ter um nível, uma capacidade de amar, uma capacidade de respeitar o outro que não é compatível com nenhum cidadão do mundo hoje em dia. Não consigo, e se calhar no passado, não sei, não conheço suficientemente sobre, por exemplo, o Buda, que, pelo pouco que sei, também foi uma pessoa que teve um desprendimento muito grande, mas não tenho conhecimento suficientemente profundo para saber que mesmo Buda teria todo esse desprendimento e todo esse amor que Jesus Cristo expressava. E isto agora, aproveito esta oportunidade para falar outra coisa. Precisamente por ter todo esse conhecimento do que foi Jesus Cristo, que tipo de ensinamentos é que ele nos trouxe, para dizer que eu não consigo acreditar que, por exemplo, pastores que têm que vão para o púlpito da igreja expressar com um discurso de ódio, expressar todo aquele rancor, toda aquela fúria contra minorias. Eu não consigo acreditar que essas pessoas sequer acreditam em Deus. Porque se elas acreditassem, elas saberiam que aquilo que elas estão a fazer é traçar o caminho direto para o inferno. Se é que o inferno existe, isso também é uma das coisas que eu não sei se existe ou não um lugar chamado inferno. Agora, há uma coisa que para mim é incompatível com a existência de Deus, que é a existência do diabo, a existência do demónio. Para mim, acreditar na existência desse ser maléfico capaz de destruir a obra de Deus é negar a existência de Deus. Porquê? Mais uma vez eu volto ao início. Se Deus criou todas as coisas, se Deus é o criador de tudo, ele também é o criador do diabo. Se ele é o criador do diabo, mas o diabo é um anjo caído. Ok, mas Deus é omnisciente. Se ele é omnisciente, ele sabia que em algum momento aquele anjo ia, digamos, cair e se tornar aquele representante do mal. Por outro lado, admitir que esse anjo caído, esse representante do mal, é capaz de interferir na obra de Deus ao ponto de destruí-la, está-se a negar a omnipotência de Deus. Porque basta fazermos o raciocínio lógico. Se isso acontecesse, Deus acabaria com as pretensões do demónio num estalar de dedos, ou não precisava nem instalar um dos dedos. Porque não há, o demónio não tem esse poder que, no caso de ele existir, como eu digo, a ideia da sua existência é incompatível com a existência de Deus, pelo menos conforme nós acreditamos que será Deus, conforme nós vemos Deus como um ser omnipotente, omnisciente e omnipresente. Com todas essas características, é impossível conciliar a existência do demónio. Quanto a mim, o demónio só surge como uma forma que a Igreja teve de exercer poder. Porque a forma mais eficaz de exercer o poder é através do medo. Ao incutir medo nas pessoas, ao fazê-las acreditar que se elas seguirem por determinado rumo, elas vão acabar no inferno, elas estão a ser controladas por um representante do mal, com o demónio, seja o que for, exerce dessa forma um poder sobre as pessoas, conduzindo-as a tomar a atitude que a elite da igreja, a cúpula da igreja, entende que é mais correta. E aqui eu ainda trago outra coisa que acho importante trazer nesta altura. É que
toda essa organização da Igreja começa com a Igreja Católica, mas todas as igrejas se organizaram dentro dessa maneira. Elas criaram toda uma estrutura de poder. Uma estrutura de poder muito semelhante a uma monarquia. No caso da religião católica romana, tem o Papa e tem depois os cardeais, os bispos, toda uma hierarquia que não difere muito do rei, do conde, dos, sei lá, toda aquela série de títulos de realeza que existia dentro dessa ideia da monarquia. E depois, cá embaixo, na base da pirâmide, estaria o povo que teria que se submeter ao poder desses que estavam acima, porque esses que estavam acima, de alguma forma, tinham um poder divino, que é outra forma de exercer o poder. Usar a religião para convencer as pessoas de que aquelas pessoas eram superiores porque Deus lhes deu esse poder. O que, desde logo, traz outro problema, porque Deus aí não estaria a tratar os seus filhos de forma igual. Ele estaria a escolher entre os seus filhos alguns que iriam ter o direito de exercer um poder de submissão em relação a outros filhos, o que não faz qualquer sentido, não é lógica. Então, por todas essas razões e outras mais que não vou continuar agora para não tornar o vídeo demasiado longo, é que eu, por um lado, acredito em Deus. E agora, já agora aqui uma coisa, é que normalmente quando nós vamos, eu tive uma educação católica, e quando nós ouvimos falar de Deus, normalmente Deus é-nos mostrado como uma das frases que a gente aprende é que Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. Para mim, isto, com todo o respeito de quem acredita nisso, para mim é outro disparate. Porque é trazer a ideia da existência de Deus como seja a humanizar Deus, como Deus fosse de alguma forma humano, porque se nós somos a sua imagem e semelhança, é como se, eu imagino, Deus olhar-se ao espelho e se ver como humano. O que não faz nenhum sentido. Eu não consigo imaginar um ser tão poderoso como Deus é descrito, sendo que nós somos a sua imagem e semelhança. Não consigo conciliar essa ideia de poder. Como é que alguém com todas as limitações que nós temos, por mais poderoso que seja, pode ser omnisciente e omnipresente, estar em todo lado ao mesmo tempo? Não consigo conceber isto. Portanto, e outra coisa, porque é que ele há de ser a minha imagem, a nossa imagem e semelhança, e não a imagem e semelhança de um eventual ET, porque eu estou absolutamente convencido, eu não consigo imaginar um universo tão grande, com trilhões de estrelas, quadrilhões de planetas, luas por aí fora, que não existam outras, que só existe a vida aqui na Terra, e inclusivamente que não existe a vida inteligente noutros pontos do universo. E aí você pode dizer assim, bom, mas se existe, porquê é que a gente não entra em contacto com ela? Bom, uma das razões é estatística. Basta pensar que a estrela mais próxima do Sistema Solar, que é Alfa do Centauro, aliás, é próximo do Centauro, que fica a 4 anos-luz da Terra. 4 anos-luz é uma coisa enormíssima. O que quer dizer que se eventualmente existisse, vamos supor, sei lá, 1%, que com certeza será muito menos do que isso, 1% de planetas que tenham vida, e desses 1%, sei lá, 1% desses 1% tenham vida inteligente, ainda assim estamos a falar de milhões ou bilhões de civilizações. No entanto, num universo tão imenso
como aquilo que nós temos, a probabilidade de uma civilização inteligente mais próxima de nós estar, sei lá, a 100 anos-luz é extremamente pequena. E 100 anos-luz é uma distância imensa. Portanto, se existindo outras civilizações inteligentes, se calhar a que existirá mais próxima de nós estará, se calhar, a mais de 1000 anos-luz. Portanto, estamos a falar de uma distância praticamente inalcançável. E, portanto, voltando ao tema, porquê que Deus há de ser feita a nossa imagem e semelhança e não a imagem e semelhança desses outros seres que habitam outros planetas, que com certeza não se parecem connosco, não têm características humanas, porque surgiram noutros planetas, com outras características, porque nós somos como somos, porque estamos no planeta Terra com as características que o planeta Terra tem, de gravidade, portanto, de natureza, de luz. Por exemplo, uma civilização que surge numa estrela anã vermelha, por exemplo, que é a grande maioria das estrelas que existem no universo tem essas características. Essa civilização não pode ter nenhuma aparência connosco, até por causa do tipo de luz que é irradiado por esse tipo de estrelas. Portanto, é esse raciocínio lógico que faz com que eu acredito sim que eu não consigo imaginar que um universo tão perfeito como aquele que nós vivemos, em que a probabilidade da sua existência, a ciência demonstra que é infinitamente pouco provável, está tudo tão bem afinado, tudo tão certinho, que eu não consigo imaginar que não tenha sido programado por algum tipo de consciência. Algum tipo de consciência programou para isto ser assim. Portanto, não consigo imaginar esse tipo de consciência com características humanas. E, mais uma vez, porque é que há de ser humanas, não há de ser de outra civilização qualquer. Noutro canto do universo. Tenho todo o respeito por pessoas que acreditam nisso assim, mas eu, sinceramente, não consigo acreditar da forma que a religião nos é apresentada. Tem uma concepção do cristianismo diferente da grande maioria das pessoas, de forma que se eu tivesse que ter uma igreja, teria que ser eu a criá-la, porque e mesmo assim ia ser um problema, porque uma das primeiras coisas que eu ia dizer aos meus seguidores seria: vocês não precisam de mim para nada. Vocês, para seguir a religião, vocês não precisam de intermediário. Ou seja, seria uma religião em que eu ia dizer para as pessoas: olha, vivam a vida da forma que vocês acharem melhor, e se no final da vossa vida vocês levaram a vida boa e existir vida depois da morte, como eu acredito que exista, vocês eventualmente irão evoluir de forma positiva. Caso contrário, vão evoluir de forma negativa. Agora, se querem falar com Deus, falem diretamente, não precisam pedir a falar comigo. Querem exercer a vossa religião, exerçam na vossa casa, não precisam de ir a nenhum templo, não precisam de ir a nenhuma igreja. Sigam por vocês. É exatamente isso que eu faço. É exatamente isso que eu faço. Eu sigo a religião, o cristianismo, da forma que eu acredito que ele faz sentido. Este foi um tema, naturalmente, totalmente diferente daquele que eu costumo trazer aqui no programa, mas que eu achei interessante trazer já há muito tempo, que eu tenho andado a pensar em falar sobre isso, porque esse tema da religião é um tema recorrente e que infelizmente tem sido muito usado
para manipular as pessoas politicamente. E já agora eu gostaria de trazer mais uma frase de Jesus Cristo que, se as pessoas seguissem, logo que um padre, um pastor, ou seja que for, tocasse em assuntos relacionados com políticas no palco, as pessoas muito provavelmente ou sairiam ou protestariam com ele, porque basta interpretar o significado da palavra que Jesus Cristo falou quando lhe foi perguntado, foi-lhe colocada a moeda na mão e perguntado se os judeus deveriam pagar impostos aos romanos. E o que é que ele faz? Ele pergunta qual é a face que está na moeda. E ao ser respondido, a face que está na moeda é a cara de César. E ele pega, devolve a moeda e diz: a César o que é de César, a Deus o que é de Deus. O que é que isto quer dizer? Isto quer dizer que religião é uma coisa, política é outra. Tudo que tem a ver com política, a Igreja não tem que se meter. Não é um assunto da Igreja. A Igreja cuida de questões da alma, digamos assim. As questões terrenas, mais terrenas, que têm a ver com política, isso são questões que a Igreja não se deve envolver. Portanto, ele traçou ali o conceito de laicidade da Igreja, o que mostra mais uma vez o quanto ele estava à frente do tempo dele. Se ainda hoje há tantas pessoas que defendem Estado, por exemplo, Estado Islâmico, ou até agora os cristãos defendem que deve existir um Estado claramente cristão, em que a Igreja esteja envolvida diretamente com questões políticas, se ainda hoje há pessoas que acreditam nisso, quando Jesus Cristo Deus deixou claro há 2000 anos atrás de que a Igreja é uma coisa, política é outra, então é porque as pessoas não entenderam nada, e mostra inclusivamente o quanto Jesus Cristo, se viesse à Terra hoje, com o seu pensamento daquela época ainda assim estaria muito à frente do nosso tempo. Ficam por aqui. Se você gostou do vídeo, dê o like. Se não gostou, dê o dislike. Se você entende que deve comentar, se concorda ou discorda de alguma coisa que eu disse, comente. Eu terei muito prazer em responder as suas mensagens. E, eventualmente, se tornar interessante chegarmos a algum tipo de diálogo que faça sentido retornar este tema e gravar outros vídeos sobre esse tema, eu terei muito prazer em vir para aqui gravar, porque este canal não é para ser só para mim, é um canal que é para ser partilhado por todas as pessoas. De outra forma, não faria sentido continuar com ele. Partilhe nas redes sociais, dê o like ou o seu dislike, comente e passem bem. Vemos no próximo vídeo.